Opa, seja bem-vindo a mais uma aula nossa, que é uma aula de aquecimento do nosso evento, que vai acontecer no dia 10 às 20 horas no canal do YouTube. Então, se você ainda não está inscrito, aproveita para você se inscrever, que está se aproximando, falta aí, né, aproximadamente 7 dias para o nosso aulão. E você que está chegando agora, que é o nosso canal, né? Você que não me conhece, eu sou o professor José Souza e nesse canal aqui eu ajudo professoras a dominar suas finanças para realizar seus sonhos com segurança e tranquilidade. Você que vai ver esse vídeo, né, pelo YouTube, eu convido você também a se inscrever no nosso canal, se você ainda não fez sua inscrição, para você receber as notificações quando a gente postar um novo vídeo. Então, você se inscrevendo no nosso canal, né, assim que a gente postar um vídeo, você vai ser notificada e assim a gente vai levar, né, esse conhecimento para mais professoras e, e você vai poder interagir, né, com a gente. E uma outra coisa é pedir você para compartilhar esse vídeo com uma colega, uma amiga que está precisando ou que você sabe, né, que ela precisa nesse momento olhar para as finanças para ela mudar, né, a sua relação com o dinheiro. Então eu peço isso para você compartilhar esse vídeo, né, com alguma amiga ou uma colega professora. Bom, então assim, ó, para você entender. Esse aulão, né, que vai acontecer no dia 10, acontecem as aulas de aquecimento para a gente preparar melhor você, né, para participar, para você entender melhor o aulão do dia 10. Então, aqui é uma aula de aquecimento, a gente traz alguns temas, né, para a gente ajudar você a entender, né, como é que funciona todo esse processo de dominar as finanças. E o que é que nós estamos tentando? Isso aqui é um projeto inicial, que é a gente criar uma comunidade, um espaço, né, para a gente dialogar sobre finanças, para você organizar suas finanças. Porque o que é que acontece? A gente não tem um espaço, né, para a gente estar trocando essas ideias, né, tirando dúvida, perguntando sobre o que é que pode ser feito ou deixar de ser feito, né? E no dia a dia a gente não encontra isso no dia a dia de vocês, né? De você estar dialogando sobre isso. Se você aí na sua roda, né, social, na sua roda de conversa, se você for falar de finanças, as pessoas, né, os seus colegas vão sair com medo. E você que está chegando aqui, que está tendo essa oportunidade da gente estar falando sobre finanças, né, isso faz um diferencial. E se você for conversar, né, com seus colegas sobre isso, o que é que acontece? Eles vão dizer que você está querendo é ficar rica. Agora quer enricar, está falando sobre finanças, sobre a organização financeira. E não é nada disso, né? Na verdade, é um processo de educação financeira que a gente não teve, né? Então, é isso que a gente está tentando construir com esse projeto. Bom, o tema de hoje, né? O tema de hoje é definir seus sonhos é um passo fundamental para dominar suas finanças, né? Então, vamos entender isso melhor, né? Porque assim, ó, hoje, como é que você está? O que está na frente, as suas prioridades são as suas contas. Você quer pagar suas contas, você quer fazer o seu salário chegar no final do mês, né? Finalizar o mês com alguma parte do seu salário. E isso, os sonhos, eles ficam para depois. É quando der certo, né? É aí que está o problema, porque quando o sonho fica para depois. Primeiro vem as despesas, para depois vem o sonho. E quando você tem um sonho e coloca ele no papel, aí ele deixa de ser uma ideia e passa a ser uma meta. Pronto, você colocou no papel, aí você vai dizer, bom, a partir daqui eu tenho que traçar alguma coisa para me realizar esse meu sonho. E é isso que nós estamos aqui para te ajudar. E quando você entende isso, aí faz todo um sentido, né, para você começar a dominar suas finanças, certo? Então, quando você
coloca o seu sonho no papel, isso muda completamente a forma como você vai lidar com o seu salário. Por quê? Porque assim, ó, você sabe, né? Você colocou no papel o que você quer e traçou um plano o que você tem que fazer. Se você furar esse plano, você não vai conseguir realizar seu sonho. Ou se conseguir, ele vai demorar mais, certo? Aqui nós estamos falando de você realizar seu sonho com segurança e tranquilidade. Não é realizar o sonho e ficar devendo, ficar endividada. Não é isso, certo? Não é isso. Assim não é dominar as finanças. Nós estamos falando aqui para você colocar as suas finanças os seus sonhos no papel para você realmente conquistar aquele seu sonho, mas de uma forma segura e tranquila. Quando você faz isso, o que é que acontece? Você começa a tomar decisões conscientes, porque você sabe o que você precisa gastar, quais são as suas despesas, porque se aparecer, né, e com certeza vão aparecer outras despesas, e se você não disser não, né, aquelas despesas vão furar o seu orçamento, com isso você não vai conseguir realizar o seu sonho, certo? Isso eu estou falando dentro do sonho, de um sonho com segurança, tranquilidade, né, para você dominar realmente e não ficar endividada. Então, quando você coloca isso, né, você tem uma clareza do passo a passo que você precisa fazer. Então, você vai, dentro, né, das finanças, você vai melhorar, né, as suas prioridades, né, as suas escolhas. Você vai cortar excessos, porque esses excessos é que realmente eles furam o seu orçamento e faz com que você não consiga realizar seus sonhos, né? Você pode até entender isso aqui mais para frente e você vai ter um foco no seu objetivo, certo? Vai estar focada no que você quer. Então, o sonhar, ele é estratégico. Ele é estratégico. E aí ele se torna um combustível emocional dentro das finanças para você dominar as suas finanças. E aí você se mantém firme na sua jornada, porque você está focado. Agora, o que é que a gente visualiza? Assim, ó, quando na minha formação, né, a formação é do Finanças, quando as professoras chegam, né, na nossa formação e a gente começa a conversar sobre sonhos, lá na formação tem uma atividade que é para fazer, apontar 20 sonhos. Né? Eu peço assim, ó, destaque aí 20 sonhos. As professoras, elas não conseguem definir os seus sonhos. Quando tem uma que consegue chegar a 5, é muito. E tem muitas que, assim, eu deixei de sonhar, porque é muito difícil. Mas é justamente isso, porque as finanças estão completamente desorganizadas. E aí não passa a sonhar, né? O sonho fica para depois. Então, por isso que quando você coloca o seu sonho no papel, define o que você tem que fazer, aí ele se torna um combustível, é uma estratégia, né? Até mesmo para você dominar, né, as suas finanças. Então, esse tema, ele não se trata assim, ó, de você, eu vou identificar aqui meu sonho, eu vou colocar no papel, e aí eu vou esperar que alguma sorte, alguma coisa aconteça, né, que aí vai dar certo. Não é por aí, porque você precisa, né, definir e você precisa traçar um plano, porque senão ele não vai sair do papel e você não vai realmente conseguir, né, fazer com que aquilo se realize. Então, além de você colocar no papel, você tem que traçar o seu plano e não esperar que Deus vai ajudar. Não é assim. Deus vai até ajudar, mas você tem que fazer a sua parte, porque senão não vai sair do papel e você não vai conseguir realmente realizar. Então, para a gente entender, né, os seus sonhos, quando você tem os seus sonhos claros, né, bem definido, ele vai ajudar, né, você a tomar as melhores decisões
e fazer com que você realmente consiga fazer o seu dinheiro sobrar no fim do mês, né? Que aí é um grande desafio, né, das professoras, porque fazer sobrar o dinheiro no final do mês é desafiador. Mas o problema é que geralmente você não tem o seu foco, né? Você não tem a sua meta. E aí você não realmente não consegue, porque as despesas elas vão sufocar você. Elas sufocam o seu orçamento e não consegue fazer, né, com que seu dinheiro dure até o final do mês. Ah, no meu programa de mentoria, né, teve uma professora que mais de 20 anos concursada, né, pela prefeitura municipal, e o que é que acontece? Ela disse, bom, eu tô próxima de se aposentar, mas eu visualizando assim, eu não conquistei muita coisa financeiramente, eu não vejo muita coisa, né? Então, aí eu perguntei o seguinte, ó, você já construiu a sua reserva de emergência? Porque é um ponto fundamental dentro da organização financeira. Ela disse, não, eu não tenho. E, e como é que a senhora está pensando, né, sobre a sua aposentadoria? Ela disse, não, eu vou esperar a aposentadoria. E a aposentadoria, ela cai, né? O rendimento cai, né, quando você se aposenta. Só que as despesas continuam as mesmas. E é aí que está o problema. E geralmente, né, é um grande problema das professoras que se aposentam, porque o salário diminui, mas as despesas são as mesmas. E ela não se preparou, né, para aquele momento, né, que vai chegar, né? Mas aí, assim, ó, para você entender que quando a gente fala de sonhos, esse tema ele é uma grande oportunidade para você realmente começar a dar os primeiros passos, né? Lembrando que é os primeiros passos para você dominar as suas finanças. Por quê? Mais uma vez, ele passa pelo emocional, né? Nós brasileiros, nós fomos educados financeiramente, a forma como nós fomos educados financeiramente foi pelo lado emocional, não pelo lado racional. Os norte-americanos, eles foram educados pelo lado racional. Se você for conversar com um norte-americano, você não consegue convencê-lo pelo emocional. E nós brasileiros, nós somos convencidos, né, pelo lado emocional. Então, por isso que ao definir o seu sonho, ele se torna um motivo assim muito forte, porque ele é muito emocional. Você vai visualizar, bom, eu vou realizar aquela minha viagem dos sonhos com a família. E isso faz um diferencial, né? Ah, comecei a construir minha reserva de emergência que eu nunca imaginei que era possível construir. E isso vai me dar uma segurança melhor. Então, tudo vai partir, né, pelo lado emocional. E aqui, por isso que ele é muito importante nesse processo para você, né, organizar as suas finanças. Também, né, você começa a gastar com mais consciência. Como assim? Porque assim, ó, quando você define o seu sonho, você sabe o que quer, o que tem que ser feito, algumas despesas você vai deixar de estar fazendo algumas despesas que a gente chama as despesas supérfluas, né? Os gastos supérfluos, porque não leva a nada. Então, você entendendo que aquilo ali, bom, se eu continuar gastando com essas despesas, eu não vou conseguir realizar meu sonho. Então, você aprende, né, você aprende a gastar com mais consciência e com propósito. Então, isso que já faz um diferencial. E você sente mais motivação para você dizer não, né? Dizer não para alguns tipos de despesas e aprender a dizer sim para aquilo que aproxima né, do seu sonho. Porque se você continuar, né, dizendo sim sempre para as mesmas despesas, as mesmas contas que aparecem, né, o seu sonho eles vão ficar no papel e você não vai conseguir. Ou se você, né, conseguir, é na base do endividamento. Mas o nosso propósito aqui não é isso, né? Para você realmente dominar suas finanças e realizar seus sonhos, né, com segurança e tranquilidade, você precisa dominar. E o dominar não é entrar no endividamento para você realizar seus sonhos, né? Tem muitas pessoas que dizem, eu vou fazer uma viagem.
né? Mas essa viagem é à base de cartão de crédito, de um empréstimo, consequentemente, né? Os meses seguintes, o seu salário fica mais curto, porque você vai ter que pagar, consequentemente, né, o seu orçamento fica mais apertado. Então, a partir daqui, você aprende, né, a dizer não para alguns tipos de despesas que não levam a nada, né, porque você tem uma meta, você tem um sonho e você vai construir, certo? Bom, só que quando a gente começa, né, falar sobre sonho, e aí vem aquela voz interna, né, aquela voz interna que é o que impede, às vezes, de você estar realizando seus sonhos. Terça-feira eu fiz uma live falando sobre os pensamentos limitantes, né? Aqui é mais ou menos esses pensamentos limitantes. E uma das frases que eu mais escuto aqui dentro da minha formação é o que? Já desisti de sonhar, a realidade é dura. Realmente, a, a vida ela não é fácil, né? Sempre a gente precisa estar lutando para a gente construir uma vida melhor. Agora, se você ficar nessa e dizer assim, a vida é dura, né, é muito difícil, eu não vou conseguir, aí realmente você não vai conseguir. Né? Porque essa voz interna ela é mais forte. Você, eu desisti de sonhar porque a vida é dura. Sim, e você, aí o que é que a gente, né, visualiza? É que a professora, ela vai passando ano após anos e sempre aquela mesma coisa. Sempre aquela, né, naquele conflito, né, de tentar fazer o dinheiro render mais, tentar conquistar alguma coisa, né, de buscar, né, realizar seu sonho, mas sempre é naquela correria, né, num desequilíbrio. Aí tem mês que consegue, né, ajustar ali, mas depois volta a cometer, porque é um conjunto de fatores, né, que levam para isso. Uma outra frase que a gente escuta muito é: meus sonhos são grandes demais para o que eu ganho, certo? Dentro daquele pensamento de que o salário não é suficiente para você realizar seu sonho. Bom, então talvez é que o que você está querendo não seja o momento agora. Mas o que você precisa colocar no papel é que um sonho, definir um sonho que cabe dentro do seu orçamento, que cabe dentro do seu salário. E você vai aprender a começar, né, dar os primeiros passos e aprender como realizar realmente o seu sonho de uma forma segura e tranquila. Né? E que aqui a gente ensina, assim, dentro da nossa formação, né, tem a parte, né, que a gente ensina sobre o plano de ação. E esse plano de ação, ele está dentro da questão do o sonho, é de curto, médio ou longo prazo. E o que a gente ensina comece pelo curto prazo, né? Porque você vai visualizar, né, que o que você fez deu resultado e você conseguiu realizar seu sonho em poucos meses. Então, o curto prazo é até 2 anos. Então, até 2 anos para você construir o sonho que você quer. E muitas, né, muitas professoras, o que é que a gente visualiza? Né? Aquelas, eu consigo separar em dois momentos. Tem aquela professora que ainda não é concursada, né, e o sonho é passar no concurso. Então, esse é um bloco. Um outro bloco são as professoras que já passaram no concurso, já têm a estabilidade financeira, mas é um outro tipo de sonho, porque ela já conquistou aquele, né? Então, quais são os sonhos que aparecem? Né? Geralmente é comprar sua casa, fazer uma viagem com a sua família, fazer uma pós-graduação, né? E aí são, dependendo, né, de cada tipo de sonho, é um período diferente. Como, por exemplo, comprar uma casa é de longo prazo. Fazer uma pós-graduação pode ser em curto ou médio prazo, vai depender do poder financeiro dela. Então, entendendo isso faz completamente a diferença dentro do seu orçamento. Então, por isso, assim, meu sonho é grande demais para o que eu ganho. Talvez não é o momento agora, pode ser depois. Então, é você entendendo isso para realmente você começar a colocar, né, o seu sonho no papel e realmente começar a conduzir, né, esse passo a passo. E uma outra frase, né, que eu escuto muito é: mas eu nem sei o que realmente eu quero ainda.
que é justamente isso, que, né, dentro da minha formação, quando eu peço à professora para lista aí 20 sonhos, né, no máximo, assim, a maioria, estou falando da maioria, consegue três, listar três sonhos, porque a professora, ela deixou de sonhar, ela não acredita mais. É um processo, né, de que é uma vida muito corrida, né? Passa o dia na escola, aí depois tem que cuidar da casa, dos filhos, do marido, ainda tem umas que precisam cuidar da mãe, precisam cuidar do pai, precisam cuidar do irmão. Então é uma corrida. Tem algumas professoras que estão em duas escolas, na escola estadual, na escola municipal. Então é uma correria. Então ela deixa de realmente de sonhar. Mas a forma como lida com o dinheiro, o relacionamento com o dinheiro, ele continua. Né? Ele continua no sentido de dizer assim, eu estou trabalhando e eu preciso gastar de alguma forma. E é até interessante essa questão, né, de lidar com o dinheiro, porque eu separo em dois momentos assim. Ó. Tem aquela turma que trabalha, economiza, e pensando no futuro e deixa de viver o hoje. Né? Consegue fazer o salário no final do mês. É uma minoria, mas tem. E tem um outro lado, que é o oposto, que é trabalha e gasta e vive o hoje, vive o presente sem se preocupar com o futuro. Olhando assim, em relação ao dinheiro, é a mesma coisa. Por quê? Porque essa daqui que não consegue fazer o dinheiro sobrar no final do mês, falta o dinheiro no final do mês. E ela não consegue realizar seus sonhos, é na correria. Por outro lado, a que consegue realmente fazer sobrar dinheiro, está lá o dinheiro na poupança, mas também não sabe o que quer. E talvez aqui seja até mais perigoso aqui. Porque geralmente quem economiza e guarda e deixa na poupança, geralmente, né, é pensando de um dia ruim no futuro. E aí o financeiro vai salvar nesse momento. Então, isso não é bom, porque não é para um sonho. Isso aqui é mais preocupante ainda, porque não é para um sonho. E quando a gente aprende, né, que o dinheiro é uma ferramenta para a gente realizar os nossos desejos, os nossos sonhos, aí tudo muda, certo? Tudo muda. Mas vamos avançar aqui. Né? Então, assim, ó, essas são, né, as vozes internas que impedem a gente de realmente realizar os nossos sonhos. Por outro lado, tem aquela turma que já está tentando fazer alguma coisa, que já tenta realizar seus sonhos, certo? De uma forma ou de outra ela vai tentar fazer, né? É fazer uma viagem com a família, é comprar uma casa, né? Mesmo financiada aí com sei quantos anos, né? Tenta lá na tentativa, vai financiar, né, de financiar um carro, que no final faz um consórcio, no final você paga dois carros, né, o valor de dois carros, tenta fazer uma pós-graduação. Agora no interior está chegando, né, pós-graduação, mestrado, doutorado. A galera está se jogando sem nenhum planejamento. Com certeza isso, né, vai, né, atingir o seu orçamento mais para frente. Mas vamos lá. Então existe essa turma, ela está fazendo de um jeito errado. Qual é o jeito errado? É isso assim, ó. Quando sobrar dinheiro no fim do mês, aí eu vou realizar meu sonho. Que, por exemplo, que eu falei agora, né, que tá chegando pós-graduação no interior. É um sonho de quem já é concursado. Veja aí, quem é concursado, né, tem um sonho de fazer um mestrado, um doutorado. Beleza, muito bom. Porém, né, que assim, continua com o mesmo tipo de despesas, mas vai realizar esse sonho. Consequentemente, eu tenho certeza que isso aqui, a maioria vai entrar no cartão de crédito e fazer empréstimo em banco. Depois eu vou até conversar com algumas professoras que estão, né, nesse ciclo. Mas é justamente, mais ou menos por aí. Né? Por quê? Porque não tem um sonho, ela não foi colocado no papel que realmente queria fazer aquele momento, queria realizar aquele sonho naquele momento. E um outro grupo, né, que faz isso também para realizar seu sonho quando eu me aposentar, aí sim, aí eu vou realizar, né, aquilo que eu sempre tinha vontade. Aí eu vou fazer o que eu sempre tinha vontade, porque eu vou me aposentar. Só que ela não sabe
que o seu salário vai diminuir mais para frente. E as despesas são as mesmas. Se ela já tinha dificuldade de fazer a coisa sobrar, o dinheiro sobrar, com a aposentadoria vai ter mais dificuldade ainda para fazer sobrar dinheiro no final do mês. Então, esses dois jeitos, né, de tentar fazer, de tentar realizar os sonhos, mas é pelo jeito errado, vai pelo caminho errado. Se sobrar dinheiro no final do mês, eu vou começar realmente a caminhar rumo ao meu sonho. O problema é que nunca sobra, né? Que é aquilo que eu falei lá no começo aqui dessa aula. A gente coloca, né, a professora, primeiro ela coloca as despesas para depois o sonho. Isso é uma forma errada. O que a gente precisa, de uma forma para dominar as finanças, é primeiro o sonho, depois as despesas. Primeiro o sonho, depois as despesas. A partir daí, tudo vai se organizar. Mas, professor, não é difícil não fazer esse negócio? Não, é simples, muito fácil. É aquilo que você quer realizar. Né? Você está trabalhando para isso. Né? Você está trabalhando para você realizar os seus sonhos. Aí depois vem as suas despesas. As despesas, elas vão se adequar conforme, né, o seu sonho, e isso cabe muito bem dentro do orçamento. E ainda, né, o que eu ensino, né, para minhas alunas é definir o sonho. Dependendo do que você quer, você vai aprender a investir. Olha aí que bacana, né? Aprender a investir. Porque para cada tipo de sonho é um tipo de investimento. Não é um investimento só para qualquer sonho. Não. A partir do sonho que você definir, ter o tipo de investimento melhor para você alcançar, ter melhores rendimentos e assim você acelerar, né, o seu sonho. Só que existe um jeito certo, né, para você começar a fazer isso funcionar realmente, né? E é isso que eu quero te apresentar aqui, que é assim, ó, os primeiros passos. Tem mais coisas para fazer para frente? Claro que tem, né? Aqui são os primeiros passos para você realmente começar a dar os passos para você realizar seu sonho de uma forma segura e tranquila. Primeira coisa é você definir seu sonho, né? E quando eu peço a minhas alunas, assim, ó, define aí quais são os seus sonhos. Eu quero 20, né? Aí aparece lá 2 ou 3. Beleza, então vamos começar com isso aqui. É realmente o que você quer? É. Então, vamos colocar no papel. Então, definiu o sonho, coloca no papel. Ao definir o sonho, né, e colocar no papel, vamos transformar numa meta. Terceiro passo. Então, colocar como meta, né? E como eu já falei, as metas, elas são de curto, médio e longo prazo. E isso vai depender muito do seu sonho, né? Como eu já falei, eu quero construir a reserva de emergência. Ela pode ser de médio ou curto prazo, dependendo do nível de organização do salário, né, da pessoa, porque é o quanto que ela pode investir por mês dentro do seu orçamento para realmente construir a reserva. Então ela pode ser de curto a médio prazo. Isso, mas aí depende de cada pessoa, certo? Eu quero comprar uma casa. Comprar uma casa é longo prazo. Eu quero comprar um carro, pode ser de médio a longo prazo. Eu quero fazer uma viagem com a minha família, pode ser curto prazo, ou pode ser médio prazo, pode ser longo prazo, depende para onde você vai. Então, entende que dependendo do sonho, é como a gente vai transformar o seu sonho em uma meta. E na meta, aí você vai dizer o quanto vamos dizer assim, o valor final, né, daquela meta para você alcançar, quanto é que você vai precisar. Por exemplo, você quer fazer uma viagem, né, próximo com a sua família. Aí você vai ter que saber o deslocamento, né, hospedagem, alimentação, os passeios. Então você tem que ter uma noção de quanto é que você vai precisar. Então a gente cria uma meta e para você realizar, a gente define quantos meses para você estar realizando, né, aquela sua meta, e aí você consegue realizar seu sonho de uma forma tranquila, muito tranquila. E aí eu lembro, né, de uma professora que chegou na nossa formação, isso foi na mentoria. Ela sempre falava o seguinte: olha, sempre eu vejo o fulano, que é um coordenador pedagógico de uma secretaria,
ele sempre estava viajando nas férias. E eu tenho vontade, eu tenho esse sonho de viajar também. E, e um dia eu fui. Só que ela foi, né? Ela foi muito na questão mais motivacional, mais emocional. E aí a viagem foi toda no cartão. Ela disse, olha, pense numa coisa que deu dor de cabeça, porque depois eu tive que pagar toda a viagem, né? Foi toda no cartão. E aí ela sempre estava realizando essas viagens nas férias, mas a custo do cartão de crédito. O que é que acontecia? O cartão, né, o salário diminuía porque ela tinha que pagar, né, as faturas, consequentemente o orçamento financeiro, as outras despesas, ficava mais arrochado o negócio, né? Então ela era mais dor de cabeça nos meses seguintes. Com a nossa mentoria, nós ajustamos, fizemos todo o plano, todo o passo a passo, colocamos isso dentro do plano, né, da meta. Então ela disse assim, professor, eu estou muito satisfeita porque consegui, né, continuei com as minhas viagens no final que é justamente agora, em julho, que é nas férias de julho que ela faz essa viagem. Eu fiz, né, consegui fazer tudo dentro do planejado, não fiquei devendo nada e ainda eu fiz com que sobrasse dinheiro e eu aproveitei muito mais do que eu aproveitava das outras vezes. Ou seja, porque nós pegamos, colocamos no papel, transformamos em metas e ela executou. E o que foi pensado, o que foi feito o investimento para no dia que ela precisar da viagem, deu tudo certo dentro do que ela estava pensando. E o que foi mais importante assim, ó, é que como ela viu que realmente deu certo fazer aquela viagem dentro do que foi planejado e sabendo que estava sobrando dinheiro, ela não, ela vamos dizer assim, ela não foi mais para frente, ela não fez mais gasto, mais despesa na viagem. Então, ela aproveitou, como ela falou, eu aproveitei o máximo, né? E até mais do que das outras vezes, e sobrou dinheiro. Então, isso que é dominar as finanças, né? E realizar seus sonhos, né? Com segurança e tranquilidade. Isso que é dominar as finanças. Hoje, não tive mais contato com ela, assim, para a gente estar dialogando, mas eu espero que ela continue, né? Dominando as finanças dela, porque ela terminou a mentoria como estava investindo, né, para outros sonhos. Então, esse de curto prazo, que esse sonho dela é de curto prazo, né? Então, eu acredito que ela tinha outros sonhos, né, de longo prazo. Aí, como é mais, né, de longo prazo, aí exige mais de você para você se manter na linha, né? Porque longo prazo é acima de 5 anos. Então, você tem que estar bem focado realmente para saber o que está lá planejado e você executar. Mas vamos lá, para você colocar no papel, né, e é isso que eu peço para minhas alunas, é assim, ó, sonho profissional. Qual é o sonho profissional que você tem? O sonho pessoal e o sonho financeiro. Vamos entender aqui melhor. Assim, ó, o sonho profissional, né? É como eu falei, aquele bloco que não é concursada, então o sonho é passar no concurso. Ah, meu sonho, né, o sonho profissional é passar no concurso. Esse é meu sonho, beleza. Que para mim, agora eu entendi que é aí que nasce o problema financeiro das professoras. É até passar no concurso. Assim, umas já tá, né, meio ali, meio confuso, meio desorganizada antes do concurso. Quando entra no concurso, passa no concurso, aí o negócio piora. Por quê? Porque fica internamente que ela tem uma estabilidade financeira. Ah, isso eu estou segura agora financeiramente e tal. Aí o negócio desanda. Bom, e o outro grupo, né, que já é concursado, qual é o sonho? De fazer uma pós-graduação, né, para melhorar, né, melhorar o seu nível intelectual, o seu salário, então, né, fazer um mestrado, um doutorado, então tem esses dois grupos, né, no profissional que eu estou falando. Passar no concurso e o outro bloco, né, tentar fazer ali uma pós-graduação. No lado pessoal, né, aparece o quê? Os sonhos, né? Viajar com a família nas férias, ter mais tempo para si, né? Isso aqui é muito importante. Eu estava conversando agora com uma professora, foi que ela disse, professor,
eu não, ela ensina na escola municipal, na escola estadual. E ela falou o seguinte, professor, eu não estou conseguindo entregar, né, os meus combinados em dias, relatórios, diário, as provas corrigidas, eu não estou conseguindo. Eu disse, bom, se você não está conseguindo, né, dentro do campo profissional, o seu lado social, o seu lado familiar, você também não está tendo tempo de olhar para você. Você não tem tempo para você. Ela disse, é isso mesmo. Porque antes eu conseguia fazer caminhada, eu conseguia ir para a academia, e hoje eu não consigo mais fazer isso. É justamente porque assim, está tudo desorganizado, né, a sua vida, né, em todos os campos. Tá meio, tá, as peças não estão encaixadas. Então você precisa sentar, se organizar e encaixar essas peças, principalmente das finanças, né? As finanças ela vai acompanhar, né, as outras áreas e aí vai desandar realmente. E aí a gente está traçando um plano, né, para realmente ela começar a botar em prática. E um outro sonho pessoal é o quê? É comprar uma casa, né? Comprar um terreno, né? Que é construir aquela casa para a família, para os filhos, né? Dar uma educação melhor para os filhos, né? Comprar um carro, um transporte, trocar, né? Reformar a casa. Então são sonhos pessoais. E como eu já falei, esses sonhos eles dependem muito para você realizar. É curto, médio, longo prazo. E vai depender do quanto que você realmente consegue colocar ali para você estar realizando seus sonhos. Aí vem o sonho financeiro, né? Que a gente, isso aqui, esse sonho financeiro é o que eu realmente oriento para realmente colocar dentro do seu orçamento. É o que? O primeiro é construir uma reserva de emergência, porque esse sonho aqui, né, construir a reserva, talvez você não tenha nem ideia do poder disso, mas é assim, é o que te dá segurança, né, para você tomar decisões para frente, né, outras decisões financeiras, porque você vai ter uma estabilidade, né, uma segurança para você tomar decisões. Então, reserva de emergência é a primeira meta financeira que eu coloco para minhas alunas. Aí depois vem o quê? Vem, eu quero sair das dívidas, né? Eu quero sair do vermelho, eu realmente quero aprender a fazer meu dinheiro sobrar até o final do mês e pagar todo o dinheiro. Eu quero aprender a economizar, né? E depois disso, né, as minhas alunas entendem que elas podem investir, né, que é para realizar o sonho, é através do investimento, de uma forma segura, né? Então, por último, assim, né, que é mais um pouco mais distante, é o investimento. Então, são sonhos financeiros, né, que eu trouxe alguns aqui, né, para você entender que a partir do seu sonho, ele, né, a gente coloca como meta e traçar um plano de ação para você realmente estar realizando aquele seu sonho. E para acelerar esse seu sonho, a gente orienta, né, os melhores investimentos para você estar fazendo para você realizar seu sonho. Esses investimentos seguro, que é o melhor investimento do Brasil, né? É quase 2 vezes melhor do que a poupança. Agora, como a taxa Selic está alta, é 3 vezes melhor do que a poupança, do que você deixar o dinheiro lá na poupança. Né? Então, é uma coisa segura, né? Nada, vamos dizer assim, que seja de uma insegurança para você ter medo de você aplicar o seu dinheiro. Tudo, né, com segurança. Bom, aqui, né, quando você define isso, define os seus sonhos, você sabe o que realmente precisa ser feito, aí sim, aí você caminha, né, para você realmente realizar aquele seu sonho. E aí você começa a dar, né, como eu falei, os primeiros passos para você dominar as suas finanças. É aqui que você vai entender, bom, se eu tenho o meu sonho definido, agora eu vou traçar o plano para mim estar realizando esse sonho. É isso que você tem que fazer, e são os primeiros passos, né, para você começar a dominar. Bom, era isso, né, que eu tinha que a minha proposta de apresentar hoje aqui para você nessa aula, né, de aquecimento do nosso evento. Eu espero que você possa, né, despertar em você, né, esse seu desejo, né, do seu sonho, de colocar no papel e realmente realizar.
né, e de você entender que é um passo fundamental para você começar a dominar suas finanças. Se você ainda não está inscrito, né, no nosso aulão que vai acontecer no dia 10, então é muito simples se inscrever. Você vai aqui na bio, né, do Instagram e fazer a inscrição. Clicou, depois coloca o e-mail, depois você entra no grupo do WhatsApp do evento, porque é por lá que eu vou enviar todos os avisos né, e links, né, para você acessar a aula, né, é pelo grupo do WhatsApp. E você que vai visualizar esse vídeo depois no YouTube, eu peço que se inscreva, né, deixe o seu comentário, que assim a gente vai poder, né, levar esse conhecimento, né, para outras professoras assim como você. E fazer a inscrição também do nosso evento. Lá no YouTube também tem um link, né, para você se inscrever. A gente encerra aqui, né, amanhã a gente está programando para a gente realizar outro aulão, né, outra aula, né, de aquecimento para o nosso evento. Então, fica atento que a gente vai estar divulgando sobre isso. Até um outro dia.